temos um longo caminho a percorrer até fazer com que todas as lojas de vocês consigam atingir um nível de qualidade a ponto das vigilâncias sanitárias chegarem nas suas lojas e dizerem o seguinte: eu vou trazer o pessoal da concorrência aqui para me mostrar para eles como é que vocês estão fazendo. Eu posso. No dia que vocês conseguirem escutar isso de um vigilante sanitário, como eu escutei, vocês vão se encher de orgulho. Mas tem um caminho longo a ser percorrido. E a expectativa para esse caminho, ela não é sombria. Ela é desafiadora. Mas vocês já enfrentaram tantas coisas no dia a dia do trabalho de vocês, que eu acho que não será difícil chegar a um nível de qualidade em que não se possa ser atingido. Agora, vamos voltar ao tempo. 1979. Eu estava em Ribeirão Preto, ainda no curso de tecnólogo de alimentos, fazendo um estágio numa indústria de alimentos, hospedado num hotel lá que não tinha lá muito conforto, mas tinha um jornal da cidade. Peguei o jornal e lá estava escrito o nome de um supermercado que foi fechado a padaria pela vigilância sanitária. Encomendaram um bolo para um casamento e, na preparação da cobertura do bolo, usaram alguns ingredientes sem processo de aquecimento, sem processo de pasteurização, à base de ovo. No caso, a cobertura. 200 pessoas foram parar no hospital com infecção intestinal. Falar nisso, qual a diferença de infecção intestinal para toxi-infecção intestinal? Alguém sabe? Alguém arrisca um palpite? É uma pergunta extremamente técnica, e o Leandro disse que eu sou extremamente técnico, mas eu não consigo falar outra língua, porque foi assim que eu acabei aprendendo ao longo desde 1978, estudando os alimentos. Então, a infecção intestinal, ela nada mais é do que o organismo que está lá no alimento, entra no teu estômago, depois no teu intestino, e te causa um mal. E a toxinfecção, uma toxina entra no teu organismo, passa do intestino, ou do estômago para o intestino, e te causa uma toxinfecção. Então, a diferença é o grau de virulência que um organismo tem e que pode te causar um mal. E isso depende muito do tipo de alimento que você está trabalhando, do manipulador, do ambiente de trabalho e da forma como você conserva, armazena, expõe os alimentos. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas a pergunta é, de onde surgiu isso? Como que as doenças prosseguiram e evoluíram ao longo dos anos, ao longo dos séculos? Eu quero antes dar um caso interessante que aconteceu, e não está muito distante, não. Tem alguém aqui de Minas Gerais? Talvez saiba disso. Pessoal ali da região, se não me engano, foi em Contagem. A vigilância sanitária entrou dentro de uma loja, já pela milionésima vez, notificou a loja depois da milionésima vez, várias notificações, e simplesmente ela verificou que a gerência e a direção da loja não estava se importando com as informações que ela exigia que deveria ser feita ali na loja para poder dar garantia, segurança e, guardem essa palavra, evitar o risco à saúde humana. Gravem isso, evitar o risco à saúde humana. E o que aconteceu? O vigilante sanitário chamou a polícia e deu voz de prisão para o gerente. Aí o gerente chegou e, puxa vida, caramba, eu vou ser preso. Ah, peraí que eu vou pegar minhas coisas. Foi, saiu pelo fundo da loja, pulou o muro e foi-se embora. Fugiu. Quem foi preso no lugar dele? O encarregado. O encarregado da seção onde tinha os problemas foi preso no lugar do gerente. E aí, para que o encarregado fosse solto, o gerente teve que se integrar.
se entregar. Perceberam a força e o poder que um fiscal sanitário tem? Pasme com o que eu vou dizer para vocês. E não é brincadeira, não. A força que um fiscal sanitário tem é equivalente a um delegado de polícia. Que isso, Carlos? Você está exagerando. Não, não estou. Ela tem, ou eles têm, a força que um delegado de polícia tem. Ele pode dar voz de prisão. Pode? Pode. Pode fechar um setor. Em 2010, fecharam um setor de açougue em Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu cheguei lá na cidade de Minas Gerais, em Poços de Caldas, mais ou menos 10 meses depois que fecharam o açougue. Então, assim, era uma coisa incrível. Eles têm uma força incrível. Mas ele até chegar lá, alguns até evita. E, às vezes, usa a pior coisa. Quem aí tem pelo menos uns 15 mil reais para encher o bolso do prefeito? Que é mais ou menos a média nacional de valor de multa. Se o negócio de vocês é lucro, vai deixar que a vigilância sanitária roube o seu lucro? Então, para isso, prestem a detida atenção ao que nós vamos falar aqui. Prestem a detida atenção ao que nós vamos falar aqui. Porque vai ser só um começo e vocês vão vislumbrar uma situação que não é fácil para se alcançar. Mas vocês já passaram por coisas muito piores, com muitas dificuldades. E eu parabenizo a todos pelo esforço de vocês. Índice de qualificação dos fornecedores. Nossa, eu escutei umas conversas aqui de gente que fala que pega leite do seu Zé. Não, o leite do seu Zé é bom. Vou vender na minha loja. O outro pega rapadura sem marca, sem registro, sem nada. Pessoal, pelo amor de Deus, para com isso. Se você tem dó da pessoa, quer resolver o problema de comprar um produto que não tem registro, não tem nada. Cara, quando você compra uma coisa na loja que não tem origem escrita no rótulo, não tem registro de nada, nenhuma nota fiscal o cara tira, sabe o que você está dizendo para a fiscalização sanitária? Eu assumo a merda que dá. É isso que você está dizendo para a vigilância. Aí o vigilante sanitário, nossa, esse pessoal da vigilância é uma frescura. Claro, você está cometendo a coisa fora das normas e eles vão pelo que está escrito. Ah, diga-se de passagem, quem disse que vigilante sanitário entende alguma coisa de loja? Não entende. E é duríssimo entrar uma pessoa que não sabe o quanto que você rala, que ela trabalha de segunda a sexta, 6 horas por dia, sexta-feira ela não vai, entendeu? Para poder aplicar uma multa na tua loja depois de você ralar tanto. É duríssimo isso, então não dê chance para esse, abre aspas, inimigo. Tá? Então, índice de qualificação dos fornecedores é você saber exatamente o que o teu fornecedor está te entregando, se o produto é registrado. Olha, vocês sabem que as normas dizem o seguinte, tem um documento chamado Anexo 10. Tem um documento chamado Anexo 10. Você compra, quem é comprador aqui, pelo menos compra para a própria loja, só para me ter uma noção. Beleza, você compra. Aí vai o camarada lá do seu município, você cheio de bondade, querer atendê-lo e tal, vou ajudar, vai fomentar a renda para o meu município. Você pergunta para ele assim, você tem anexo 10? O cara não sabe nem o que é isso. O anexo 10, quem sabe o que é anexo 10? A vigilância sanitária sabe. O anexo 10, ele é um documento que mostra quando foi que o cara começou a produzir aquele alimento, qual é a formulação daquele alimento, e agora presta atenção, quem é o responsável técnico dessa empresa? Sabe por que você tem que ter esse anexo 10 dentro da sua loja? Ah, maravilha, eu estou vendendo um leite lá, o cara fabrica e tal, beleza, maravilha. E qual é o resultado? Alguém toma esse leite, passa mal, aí vai processar você. Aí você vai lá, pega o anexo 10 e coloca lá no processo. Olha aqui, eu tenho um controle de temperatura, eu tenho registro, eu tenho treinamento para o meu pessoal, todo mundo trabalha certinho, e está aqui o anexo 10. O cara é responsável pelo produto, eu não. Sacou a defesa que você pode conseguir?